Seja forte. Como? Nunca se vitimize, nunca coloque a culpa da sua vida em outros. Este é o nosso princípio aí desta sexta-feira, desta semana que vai chegando ao seu fim. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui com Josué 1:9. Israel estava para entrar em Canaã e Deus diz assim para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso? Mostrando que ser forte é mandamento. E eu falei sobre isso, acho que segunda-feira. Mas como que a gente se torna forte? A base, obviamente, para isso é a fé. Uma fé forte em Deus. E uma fé forte em Deus, ela se materializa nisso aqui. A gente não fica se vitimizando nem colocando a culpa nos outros. Sabe por quê? Porque a nossa fé em Deus declara o seguinte, que nenhum fio de nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus. Isso significa dizer que mesmo as piores tragédias na nossa vida, de alguma maneira, estavam e estão debaixo do controle de Deus. Deus é soberano sobre todas elas. Isso, por exemplo, ajudou José a lidar com aquela angústia profunda. A sua própria família o traiu. Seus irmãos queriam matá-lo. E os melhores foram aqueles que o venderam como escravo para o Egito. Lá no Egito, ele sofreu horrores. Ele foi preso. Obviamente, tudo isso começa lá com seus irmãos. Mas quando José se torna governador do Egito, e seus irmãos aparecem ali porque José se tornou muito poderoso e no Egito era o único lugar em que havia comida. Seus irmãos então foram até ele, sem saber que José era seu irmão, sem saber que o príncipe do Egito era José. Quando eles se ajoelham diante de José, quando José se revela a eles ficam apavorados. E José diz assim: não foram vocês que me enviaram aqui, foi Deus. É óbvio que José não está dizendo que os irmãos dele eram marionetes. Deus, ele utilizou-se da maldade daqueles homens para cumprir a vontade de Deus. Mas é assim que José enxerga. Aqueles homens, eles estavam debaixo do controle de Deus. Deus canalizou aquela maldade deles para um bem maior. Então, quando a gente tem essa concepção de que Deus é soberano sobre as nossas vidas, de que cada evento nas nossas vidas está debaixo do controle de Deus, você não vai se vitimizar. Isso não anula a responsabilidade das pessoas, de que elas muitas vezes são uma tentação nas nossas vidas, quando fazem o mal, quando nos traem. Mas nós entendemos, olha, se Deus permitiu isso, Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Eu posso não compreender o propósito de Deus agora, mas Ele tinha um propósito. Talvez amanhã eu vou olhar para trás e vou falar, puxa, foi por isso. Como José. José, ao olhar os irmãos ali, ele falou, nossa, agora eu olho para trás e eu posso entender por que Deus permitiu tudo aquilo. No meio do caminho, não apenas Deus levou José para o Egito, porque se o propósito fosse apenas esse, havia um jeito mais fácil. Mas quebrantou José por meio de todos os sofrimentos, fortaleceu a fé de José em todo aquele processo ali de angústia em que José esteve submetido. Então, essa crença de que Deus é soberano sobre tudo é fundamental para que você não fique se vitimizando. E aqui eu não estou dizendo, mais uma vez, que as pessoas elas não são responsáveis, que muitas vezes as pessoas elas nunca são responsáveis por nada. Não, pessoas fazem o mal a nós, pessoas nos traem, pessoas fazem coisas terríveis. Mas a gente deve sempre se lembrar disso. Deus é soberano. Eu não vou ficar colocando a culpa da minha vida sobre os outros. Porque hoje, quer dizer, o homem sempre fez isso, né? Mas você tem, por exemplo, na teologia aí do neopentecostalismo, tudo é culpa do diabo. Ou na psicologia, a culpa é dos seus pais, um trauma que você teve, isso que te mudou, uma circunstância. Você nunca é responsável por aquilo que você faz. A culpa é do seu temperamento, você é sanguíneo. Então, essas coisas são muito ruins. Você nunca é um fracasso até que você comece a colocar a culpa da sua vida sobre os outros. Até que você comece a jogar a responsabilidade da sua vida na mão dos outros. Essa é uma frase que eu ouvi há muito tempo e levo comigo. É óbvio que eu não estou querendo com isso dizer que você pode fazer o que você quiser. Não, as pessoas elas nos limitam sim. Mas você, com fé em Cristo, você deve seguir em frente. Superar os traumas, as angústias, as maldades que foram feitas a você e fazer o máximo que você puder com os talentos e oportunidades que você teve. E crendo nisso, que Deus é soberano sobre a circunstância da sua vida. Isso é muito fundamental. Eu fiz esses dias um vídeo, um coach, acho que é aquele Pablo, né? Não, Pablo não. Paulo. Ai, não lembro o nome dele. Em que ele falou exatamente isso. Olha, se o seu casamento acabou, a culpa é só sua, não é da sua esposa.
Eu falei, olha, isso é um exagero. Isso é um exagero. E isso é um exagero, a gente tomar coisas sobre nós que não são nossas, que não são nossas responsabilidades. Mas é um problema também quando as pessoas, elas nunca se acham responsáveis por nada. Nunca, nunca, nunca. Elas são sempre coitadinhas. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. O que a gente precisa avaliar é, olha, como José ficar se culpando, poxa, eu estou aqui no Egito, culpa minha. Não, a culpa foi dos irmãos dele que o traíram. Mas foi responsabilidade de José não se entregar. Ele não se entregou, não entrou em depressão, ficou lá no quartinho e disse, não levanto mais porque eu fui traído. Não, ele foi forte. Ele foi forte, ele levantou e continuou. Pela graça de Deus, ele chegou à posição de príncipe do Egito. Em algumas outras circunstâncias, alguém nos limita, uma pessoa, e a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente imaginava. E, obviamente, isso está debaixo da soberania de Deus. Mas cabe a nós fazer o melhor com o que a gente tem, diante das oportunidades e talentos que Deus nos deu. Mas está aí uma coisa importante. Não se vitimize. Reconheça os seus sofrimentos, as suas angústias, os seus traumas. Perdoe quem você tem que perdoar e siga em frente. Faça o melhor com os talentos e oportunidades que você tem. Faça o máximo que você puder com o que você tem. Não te mandei eu ser forte. Esse é um princípio. Seja forte. Como? Nunca se vitimize. Né? Enfrente seus sofrimentos, seus traumas. Nunca fique colocando a culpa nos outros. Ah, eu sou assim porque meu pai fez aquilo comigo, meu pai falou aquilo outro comigo. Não, você é o que você é por conta das suas escolhas. As circunstâncias que você enfrentou foram uma tentação na sua vida. Mas você decidiu dar a resposta a essas circunstâncias. Então você é fruto dessas escolhas. Reconheça isso e eu te garanto, você vai ser forte. Você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais... Uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena é uma vida forte. Nunca se vitimize. Perdoe e siga em frente. Vamos agradecer por mais uma semana? Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se encerra. Que a Tua palavra penetre em nossos corações e gere muitos frutos. Estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua santa e bendita palavra e para nos alimentarmos dela e vivermos a Tua palavra. Agradecemos por mais uma semana, pedimos que o Senhor nos faça fortes, assim como o Senhor fez todos os servos do Senhor que vieram antes de nós. Porque nós não descendemos de homens de geleia, mas nós descendemos de donas de casa, de carpinteiros, de lavradores que eram como leões. E tudo isso porque o Senhor os fez assim. E o mesmo Espírito que habitava neles também habita em nós. Um espírito de poder, de coragem, não de fraqueza. Nós te agradecemos por mais uma semana e eu oro por cada um de meus irmãos que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor os fortaleça, os livre do mal, os guarde, os abençoe, os encha do teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Dia 12 de janeiro, às 20 horas, sexta-feira, aqui no meu canal live sobre homeschooling. Os erros mais comuns, como começar o homeschooling, vai ser uma bênção. Até lá.